gratidão. Como posso expressar tão grande amor por mim? Como posso pagar esta dívida de amor? Só posso entregar minha vida em teu altar. Como posso expressar tão grande amor por mim? Como eu posso pagar esta dívida de amor? Só posso entregar minha vida, só posso entregar minha vida, só posso entregar minha vida em teu expressar tão grande amor por mim? Como eu posso pagar esta dívida de amor? Só posso entregar minha vida em teu altar. Como posso expressar tão grande amor por mim? Como posso pagar esta dívida de amor? Só posso entregar minha vida, só posso entregar minha vida, só posso entregar. Oh, entregue a sua vida a Ele essa noite. Diga a Ele: eu só posso entregar. Eu só posso entregar a minha vida, Senhor. Só posso entregar. Abra seus lábios e entregue a sua vida, igreja. Eu só posso o meu futuro, o meu futuro. Eu só posso entregar tudo no teu altar. Só posso entregar. Vai, consagre a Ele. Só posso entregar
quero te amar. Quero te amar, quero amar sem distinção, em preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar Lado a lado com você. lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o E viver o seu perdão. irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, que está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Você vai declarar junto com o seu irmão. Quero andar lado a lado com você. Quero andar lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu E viver o irmão. perdão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber
noite, irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Vamos colocar de pé no seu lugar. Que Deus te abençoe, você que está aqui no templo nessa noite. Deus possa te abençoar. A você que está na sua casa, você que está nos acompanhando pelas nossas redes, que Deus te abençoe da mesma forma. Aos visitantes, sejam bem-vindos. Robinho está aí, né? Robinho grande, Robinho, Deus abençoe. Tem mais algum visitante nessa noite aí? Alguém que está visitando pela primeira vez? Só o Robinho? Como é que nós recebemos os visitantes? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele? Deus abençoe, mano. Vamos junto. Nós estamos alegres de estar aqui na presença do Senhor. Podemos celebrarmos a presença dele, podemos celebrarmos a vida que ele nos dá, podemos celebrarmos a glória dele, podemos celebrarmos a presença do Senhor. Querido, que nessa noite você possa abrir o seu coração, você possa deixar o teu coração à disposição do Senhor, para que o Senhor possa operar no nosso meio, para que o Senhor possa operar nas nossas vidas. Eu tenho certeza que nessa noite nós sairemos daqui com a certeza de que nós tocamos na orla de Jesus, nas vestes de Jesus, porque Ele está presente nesse lugar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está presente nesse lugar. Nós não estamos aqui para adorar um Deus que está pregado numa cruz. Nós não estamos aqui para adorar um Deus que está morto, mas um Deus que vive para todos sempre. O nosso Deus vive, Ele é grande, Ele é poderoso. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Comece a falar com o teu Pai. Comece a falar com o Senhor, comece a falar com Ele. Agradeça a Ele, fala com Ele, abre o teu coração nessa noite. Se entregue a Ele. Senhor, nós queremos te exaltar nessa noite, com tudo que temos, com tudo que somos, na beleza da tua santidade, Senhor. Vem sobre a tua igreja nessa noite, Deus. Vem sobre o teu povo. Vem com a tua glória aqui, Senhor. Nós somos dependentes da tua glória. Nós somos dependentes da tua glória. Nós somos dependentes de ti, Senhor. Nós precisamos da tua presença em nós. Nós precisamos da tua presença em nós, Jesus. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todos. Ele é aquele que tem andado conosco, aquele que tem pego na nossa mão, aquele que tem nos ajudado, aquele que nunca nos deixa só. E é por isso que nós clamamos pela graça e pela presença do Senhor. É por isso que nós clamamos pela presença e pela graça do Senhor, que Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia. Adore ao Rei, adore ao Rei. Clame pela presença do Senhor. Clame pela presença dEle, clame por Ele. Clame pela presença de Jesus. toda glória e toda honra.
o teu coração nessa noite, se entrega a Ele. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Levante as suas mãos aos céus e declare: a Ele a glória. A Ele toda a glória. Ele é digno de toda a glória neste lugar. Pra todos sempre, declara o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aí você pode falar: Pedro, está tão difícil, está tão complicado, não está fácil, o caminho está difícil, não está fácil, a vida não tem sido fácil. Talvez você pode ter passado uma semana complicada, mas você pode olhar e falar assim: como é que eu vou adorar? Adore porque Ele é o Senhor da tua vida. Adore porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Jó em todo tempo ele confiou no Senhor. Jó em todo tempo ele acreditou na magnitude da presença do Senhor. E é o mesmo Deus que esteve com Jó, é o mesmo Deus que cuidou de Jó, é o Deus que cuida de você, é o Deus que cuida da tua casa, é o Deus que cuida da tua causa, é o Deus que cuida do teu coração. Por isso mesmo, se estiver difícil, querido, eu convido você a fechar os seus olhos e declarar a Ele a glória. Declare isso, declare. Em todo o tempo. Ele é digno de toda a
forte ao Rei da Glória, a Jesus, o Senhor dos Senhores. Feche os seus olhos, feche os seus olhos no seu lugar. Feche os seus olhos. A presença do Senhor é real nesse lugar, querido. Deus tem derramado da porção dobrada do teu Espírito sobre esse lugar nesses dias. Deus tem derramado algo grandioso sobre esse lugar. Deus tem derramado algo muito grande. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. E nessa noite a nossa oração é para que os céus se abram sobre esse lugar, sobre a nossa cidade. Que o rio de glória do Senhor venha inundar esse lugar. Vem inundar a tua casa, vem inundar essa cidade. Clame pelo rio de glória do Senhor. Eu convido você a clamar pelo rio de glória do Senhor nessa noite. O rio que transforma, o rio que cura, o rio que liberta, o rio do Senhor. Clame pelo rio de glória do Senhor. Coração, toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito. Queremos a tua glória em nós, Senhor. Adora o Senhor, adora Ele, fala com Ele nessa noite. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Levante as suas mãos, sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. vem sobre nós, Espírito. Espírito que vem, Espírito que desce como fogo, vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua noiva nessa noite, Senhor. Nós te queremos, Deus. Que se abram os céus sobre este lugar, que se abram os céus sobre essa cidade, que se abram os céus para que todos possam ver que Ele é o grande eu sou. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso
Mais uma vez declare que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Teu infinito amor. Tudo é por Ti, para Ti, Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda, aplauda Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos creem que há poder no nome de Jesus? Diga mais forte, quantos creem que há poder no nome de Jesus? O nome de Jesus é poderoso para cadeias quebrar. Ele está levantando um exército. Um exército está se levantando sobre esse lugar. Um exército está se levantando sobre essa cidade para proclamar que o nome de Jesus é poderoso. Que o nome de Jesus é poderoso. E o general é Cristo. E o nosso general é o Senhor. E o nosso general é o Senhor. Há poder no nome de Jesus. Cante a Ele. Há poder no nome de Jesus. Declare essa verdade, querido. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, cante. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Profetiza quebrar. no seu lugar, para cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E um exército vai se levantar sobre esse lugar. Declare. Um exército surgiu. Um exército. Um exército surgiu. Um exército. Levante as suas mãos e declare para cadeias. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declare isso, querido. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nessa noite a tua adoração vai fazer cadeias quebrar, porque nós adoramos ao nome de Jesus. Enquanto você adora, cadeias são quebradas. Enquanto você adora, o poder de Deus se manifesta. Nós vamos declarar, que nós vamos ouvir o som de cadeias quebrando. É o Senhor libertando essa cidade. É o Senhor libertando tudo aquilo que está preso. É o Senhor trazendo cura. Eu ouço, declare. Ouço cadeias quebrando. Declare com toda a tua força. Ouço cadeias quebrando. No nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Profetiza. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço
lugar e ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. ouço cadeias Quebrando. no nome de Jesus. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ao som dos tambores, levante as suas mãos e continue declarando: eu ouço cadeias. Profetiza, é o Senhor se movendo, querido. Ouço cadeias quebrando no nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Pra cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Mais uma vez. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Aplauda o Senhor. Aplauda forte a Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Toda a cadeia da incredulidade está sendo quebrada nessa noite. Tudo aquilo que te prendia está sendo quebrado nessa noite, porque o nome de Jesus está agindo. Jesus está agindo nesse lugar. O grande eu sou está agindo nesse lugar. Talvez você pode até não entender. Talvez você pode olhar e pode não estar entendendo nada. Mas o Senhor está agindo nesse lugar. A presença de Jesus é grandiosa nesse lugar. A gente orava aqui antes de começar o culto. Nós não sabíamos nem o que nós tínhamos para oferecer para a igreja. Nós não sabíamos nem o que nós iríamos falar aqui hoje. Mas é nessas horas que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Ele mostra que nós somos dependentes dEle. Não somos nós que fazemos, mas é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. É Ele quem faz. A obra é dEle. Tudo é dEle. A gente pode até tentar fazer o contrário, mas é Ele que determina todas as coisas. É Ele quem está no controle de tudo. Continue com seus olhos fechados. Deus está agindo nesse lugar de uma forma grandiosa. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Ele está aqui para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração. Ele está aqui para ouvir a tua adoração. Você tem um minutinho aí pra mim? Tô precisando conversar. Sabe, Pai, eu vacilei e te deixei, quis seguir minha intuição, frustrei meu coração, busquei por algo que me completasse, que me fizesse me sentir feliz. Por isso eu te deixei. Criei minhas verdades, ouvi minhas vontades, mas eu não me completei, me
Levante as suas mãos e peça isso a Ele. Me aceita de volta. Sei que não mereço o teu amor. Me aceita de volta. Minha vida sem ti não tem valor. Me aceita de volta. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Não sei viver sem o teu amor. Nós somos dependentes da tua presença, dependentes de ti, Senhor. Pai, me perdoe por ter te deixado. Meu coração está despedaçado e o meu corpo tão cansado. E minha alma aflita, quero teu perdão. Me aceita de volta. Sei que não mereço teu amor. Me aceita de volta. Minha vida sem ti não tem valor. Me aceita de volta. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Me aceita de volta. Declara isso. Sei que não mereço teu amor. Me aceita de volta. Minha vida sem ti não tem valor. Me aceita de volta. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Nós não sabemos viver sem a tua presença, Jesus. Nós precisamos de ti em todo dia, em todos os momentos, em todas as situações. Nós precisamos de ti, Senhor. Ainda com seus olhos fechados. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, cante ao Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu
Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Pedro hoje está empolgado, hein? Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Escuro aqui, isso, bom. Nós hoje vamos falar do capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25. Hoje, irmãos, nós tivemos uma reunião muito agradável no Catoque, onde foi o dia do recebimento dos familiares, e eu pude trazer uma palavra às famílias dos internos, e falamos sobre gratidão, sobre os leprosos. 10 leprosos foram curados, apenas um voltou para agradecer a Deus. Apenas um voltou para agradecer a Deus. E eu questionei, e Jesus questionou por quê. 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer a Deus. É interessante que muitas pessoas procuram a igreja. Muitas pessoas procuram os ajuntamentos, as celebrações. Querem receber cura, querem receber dádivas, querem receber bênção de Deus. Mas poucas as pessoas estão interessadas de salvação. E é interessante isso, porque a cura, ela é muito importante, mas ela termina aqui. Mas a salvação, essa é eterna. E nós precisamos continuar pregando a salvação. E eu disse que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas nós, que cremos num Deus que tudo pode, um Deus que veio este mundo morrer pelos nossos pecados, essa igreja, nós cremos, nós não temos um caminho. Nós temos o caminho, a verdade e a vida. É o Cristo que nós acreditamos que ressuscitou e que salva. E nessa noite nós vamos falar de algo que talvez possa fugir daquilo que a gente costuma pregar na igreja. Uma mensagem mais intensa, mas entendendo o tempo que nós estamos vivendo, a importância desse assunto nesses dias. Eu estava lendo agora, à tarde, tenho lido os números de pessoas que têm procurado, os psicólogos, os médicos, inclusive dentista, tem sido algo incrível, até os dentistas, porque isso interfere também nos nossos dentes. Se você não sabe, dente que se quebra é por causa de estresse. E cresceu também o índice de pessoas que estão quebrando seus dentes por causa do estresse. Então são assuntos pertinentes, assunto importante que nós como pastores, nós como igreja precisamos passar para você. Apesar de acreditar que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, e Ele cura, e Ele salva, mas nós somos seres humanos, nós erramos, nós somos vulneráveis, nós cometemos erros, falhas, e não fugindo disso, vou citar aqui daqui a pouco, homens no passado passaram por problema de estresse, depressão, ansiedade, e Deus tratou e curou deles. E por que nós não? Porque também não passamos? Passamos. Somos ansiosos. Falei isso aqui no domingo passado. Somos ansiosos. Mas eu quero convidar então você a ler uma palavra de Jesus que é muito interessante, e ela vai aquietar o seu coração, o nosso coração nessa noite, palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar 1 hora que seja a vida de vocês. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Não seja ansioso, é o tema que eu quero nessa noite repartir com vocês. Essa mensagem, a gente foi despertado na madrugada, 1 hora da manhã. Olhei no reloginho, era 1 hora da manhã quando eu me levantei para poder escrever, para poder pensar sobre esse sermão. Então, 1 hora da manhã nós acordamos. E lá para as tantas, já amanhecendo o dia que eu fui me deitar. Salmo 40 diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Davi, nos homens de Deus, segundo o coração de Deus, que também viveu momentos complicados de depressão, de ansiedade. Queridos, como igreja, Deus tem nos convidado a permanecer em sua presença. E nós precisamos estar focados nessa direção. Disse aqui, nas mensagens anteriores, que a ansiedade é uma arma de Satanás que ele usa para tirar a nossa visão de Deus, do altar de Deus. Nós esquecemos que Ele é o nosso pastor, que Ele nos guia em pastos verdejantes. Nós esquecemos de tudo quando estamos envolvidos com ansiedade e crise de ansiedade. Nós precisamos estar focados nessa direção. O diabo é astuto e faz de tudo e usa todos os recursos que ele tem nas suas mãos para desviar. E ele vai fazer de tudo para que você se afaste da fonte, que é Deus. Para que você não beba da água que satisfaz. Se você quer viver pela fé, a única coisa que você precisa é de ter uma tenda para morar. Se você quer caminhar pela fé, a única coisa que você precisa é de uma tenda para morar. Falei isso aqui no domingo e quinta-feira, sobre Abraão. Abraão rico, ele sai da sua terra, o cara largou tudo que ele tinha para servir a Deus, vai para um lugar que ele não sabia, sem nada, ouvindo apenas a voz de Deus, que era para ele sair da sua terra. E eu disse que morar em tenda significa sem direção, mas confiar em Deus. E algo que, se nós acreditamos em Deus, se nós cremos em Deus, nós precisamos depositar a nossa confiança nele. A única coisa que você precisa é de uma tenda para morar e uma promessa para viver. Qual é a promessa que você precisa para viver? É a certeza de que tudo isso que você está passando, que muitas vezes é contrário à sua vontade, isso tem hora para acabar. Tudo isso que muitas vezes nós esforçamos para conquistar, e às vezes damos tanto tempo e importância a ela, que esquecemos, irmãos, de Deus, e esquecemos das coisas do Senhor. Mas a pergunta é: você está disposta a esperar
confiadamente pelo Senhor? A permanecer firme na sua presença? Porque, irmãos, isso aqui é algo fantástico, e eu quero levar você a entender numa profundidade e no sentido lato dessa palavra. O que Jesus está querendo passar para os seus discípulos e para nós que estamos aqui hoje. Nós precisamos começar a entender isso, que nós nos perdemos muito fácil. Eu costumo dizer que nós nos engravidamos pelo ouvido muito fácil. Muito fácil. Nós damos atenção a outras vozes e não damos a atenção à voz que precisa ser dada. Da importância, e quantos de nós se perde pelo caminho, desiste. Não são perseverantes naquilo que se propõe a fazer. Hoje eu falava lá no Catoque, e inclusive falava pro esqueci o nome dele, Luim, é com W, Luim. E eu falava para o Luim, o processo de qualquer cura é obediência e perseverança. Se um indivíduo, irmão, se propõe a uma cura, seja ela qual for, da ansiedade, qualquer situação de cura, ele precisa entender que ele precisa obedecer e ele precisa de perseverar. Isso é muito comum. Você vai no hospital e vai se consultar, o médico manda você fazer alguma coisa ou prescreve um remédio, você toma 1, 2, aí não melhorou no primeiro, e o ansioso é assim, você não melhorou na primeira dose e na segunda, já para de tomar o remédio, não é isso, Álvaro? Como é que você vai ser curado? E talvez, eu gosto de ler a bula, você lê a bula e você vê lá, que às vezes o remédio ele só vai fazer efeito talvez num outro frasco. Aí você acha que em uma segunda ou numa terceira dose já vai resolver o problema. Não, é um tratamento. E o tratamento precisa de perseverança. Não é diferente na questão espiritual, irmãos. A questão espiritual, nós precisamos ser perseverança. Se você observar, você vai ver todas as vezes, quando Deus vai chamar alguém para se levantar, para fazer a obra, Deus vai dizer a ele, sede forte, persevere. A vida espiritual não é diferente. Nós precisamos entender que as lutas são certas, elas vêm, e elas virão. As barreiras vão se levantar. E por que elas se levantam? Para nos fazer mais forte, para amadurecimento. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos perseverar. E a pergunta desta noite é essa: você está disposta a perseverar, a permanecer na presença de Deus? Porque infelizmente, irmãos, o cara começa a passar numa provação, começa a passar numa dificuldade, já chuta o balde, já larga tudo. Ainda que seus olhos, como aqui foi cantado, não possa ver, mesmo quando tudo diz que não. O que moveu Abraão foi confiar pacientemente no Senhor. E aqui domingo eu desci e fui falando pacientemente para ficar gravado na sua mente, Hebreus capítulo 6, verso 15. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Mas o nervosinho, a nervosinha, será que tem paciência de esperar? Será que o nervosinho, ele espera pacientemente? Hebreus capítulo 10, 35 diz: não abram mão da confiança que vocês têm em Deus, porque ela irá recompensar vocês. Aleluias! Irmãos, olha como Deus como é maravilhoso as coisas de Deus. Quando nós perseveramos, nós somos tremendamente abençoados e recompensados por aquilo que Deus prometeu, a promessa de Deus. E ele diz: olha, vocês permanecerem, eu vou recompensar vocês. Por isso, irmãos, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena, é o único empresário, é o único patrão que quando promete, ele cumpre. O único que fala ao seu trabalhador: eu vou recompensar vocês, e recompensa. Deus é fiel.
Tudo aquilo que fazemos para o Senhor, nós seremos recompensados. E digo mais a vocês, pelas experiência própria, é recompensado aqui em vida e recompensado quando sair deste mundo. Louvado seja o nome de Deus. Vocês serão recompensados. A Bíblia fala sobre isso, que Deus vai nos recompensar por tudo aquilo que fazemos na obra de Deus. Por isso, irmãos, que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena gastar o nosso tempo, vale a pena gastar a nossa vida, vale a pena se esforçar para abençoar. Falava lá hoje no Catoque e dizia a eles, vou lá 3, 4, sábado eu fui 5 vezes lá no Catoque, e daqui lá no Catoque dá mais ou menos 20 minutos, eu nem sei quanto de combustível gasta, mas 5 vezes. Não recebo absolutamente nada, porque a diretoria, algumas pessoas achavam que a gente lá recebe, Álvaro. A gente não recebe nada, absolutamente nada. A diretoria, há uma cláusula lá no estatuto, que a diretoria não pode receber absolutamente nada. Nós não temos salário. E eu dizia à família deles, nós vamos, irmãos, por amor, porque nós queremos abençoar aquelas vidas, aquelas famílias, os meninos que lá estão. Então essa deve ser, a nossa direção deve ser essa. Por quê? Porque Deus nos recompensa. Quando nós abençoamos uma pessoa, irmão, nós somos cercados de bênçãos. Deus nos abençoa. Deus usa outras pessoas para nos abençoar. Por isso que nós temos que gastar o nosso tempo. Por isso que nós temos que gastar a nossa vida, porque vale a pena confiar em Deus. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas não é para ver mesmo, não. Tudo diz ao contrário, mas a promessa é: quem confia em Deus será ricamente recompensado no final. Verso 36, ele fala: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. O que é isso aqui? De modo que quando fizerem a vontade de Deus, o indivíduo, ele começa a fazer as coisas, nem termina, não persevera, já quer o feedback, já quer o retorno. Não esperou, não trabalhou, não fez nada, já quer ser recompensado. É igual o cara que trabalha e quando chega no meio do mês, o pagamento é dia 30, dia 15 ele já quer receber o seu ordenado. Não trabalhou o mês inteiro? O que a Bíblia está dizendo é que você tem que trabalhar. Ao final do seu trabalho, você será recompensado. Queridos, nós precisamos entender que a promessa está ligada à obediência. O que nos faz abrir mão da confiança, o que faz abrirmos mão de esperar em Deus, o que faz quebrar a cara e não saber esperar. Na minha humilde compreensão, o motivo principal é a ansiedade. A ansiedade, ela é a ferramenta do inferno para nos tirar do foco de Deus. Por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui está, irmãos, uma situação difícil da gente administrar na nossa vida. Por quê? Ela é fruto de situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E pode ser um estresse, fruto de violência. Muitas vezes a ansiedade vem do nada. Do nada. E ela vem e rouba a nossa fé. Nós deixamos de acreditar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Começa já um burburinho nos corredores da empresa, dizendo que já não tem mais pedido. Já começa Satanás soprar no nosso ouvido que nós vamos ser mandados embora. Já começa a soprar no nosso ouvido que nós estamos com uma doença grave. Já viu isso? Tem gente que, às vezes, nos cultos de oração, a gente ouve muito: ora, porque eu fiz um exame e eu estou com medo. Pô, mas nem o resultado veio ainda. Eu sempre brigo com a Eliane, que a Eliane parece uma doutora. Todas as vezes que a gente faz exame, a Eliane, quando pega o exame do MEL lá do escritório, do laboratório, a Eliane abre para olhar logo. Eu falei: minha filha, por que tu está abrindo isso? Eu quero ver, tu é médica, doutora Eliane. Tu é médica.
Não, mas eu gosto de ver. Não, quem tem que olhar isso é o médico. Não olhe isso. Ah, mas eu quero ver como é que está o sangue. Mas tu é médica, vai morrer antes da hora. Mas é só ela? Não. Milhões e milhões, talvez aqui uma parte aqui dessas mulheradas e desses camaradas gosta de olhar. Eu não olho. Eu não olho. Gosto muito de dizer isso, irmãos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu entreguei um exame, um check-up, porque ela ficou enchendo muito a minha paciência. Estou bem de fazer. Aí eu fiz check-up geral. Entreguei para o doutor. Sem vergonha, era médico do Vasco, do time do Vasco lá do Rio de Janeiro. E eu não sabia, se eu soubesse, eu tinha que procurar no outro médico. Aí ele olhou meu exame, com um cara assim de mal, de ruim. Quantos anos o senhor tem? E eu falei para ele umas 4 vezes. Ele olhava para mim, e eu, curioso, perguntei, vem cá, doutor, por que o senhor está me perguntando tanto a minha idade e olhando para esse papel aí, o exame? Rapaz, aí ele riu. Rapaz, você é um menino. A sua próstata... Aí começou a falar, isso aqui é de adolescente. E o senhor está assustado por quê? Eu sou filho do rei, meu querido. A promessa para mim, aleluia! A promessa para mim, rapaz. Ele, mas o senhor é bem conservado. Sim, eu não está pensando que eu sou velho, rapaz. Jesus disse que me daria vida em abundância, meu irmão. Mas está tudo dentro aqui do padrão. E era para estar ao contrário. Aí agora, fui fazer o exame agora lá, indicado até pela Eliane do Álvaro, lá em Prudente, do pulmão. Chegou lá, o cara pegou meu exame, Álvaro, ele abriu assim e falou assim, rapaz, eu esperava algo pior, dá glória a Deus. Eu falei assim, já dei, doutor. Ué, por que o senhor está assustado? Eu não disse para o senhor que eu sou alérgico? Eu estava esperando coisa pior. Agora, olha só. Tem gente, irmãos, que morre antes da hora. Sabe o que é isso? Isso é ansiedade, isso faz mal. Deus pode fazer todo nesse processo de caminhada, é caminhada de fé, Deus pode fazer, sabe o que? A cura. E você atrapalha todo o processo de cura. Tem que esperar. Quem tem autoridade, legitimidade para abrir o exame e dizer o que você tem, é aquele que sabe, é o médico. Não morre antes da hora. E aí Satanás leu lá, a taxa X está isso, a taxa, mas não está aí do lado, sempre tem de exame de sangue principalmente, tem lá umas taxazinhas do lado que vem dizendo assim, entre parênteses, né? Aí está dizendo assim, a possibilidade. Aí quando está fora daquela margem ali, o cara já não dorme mais, sabia disso? Tem gente que até chegar o médico, meu irmão já perdeu muita noite de sono, já brigou muito com o marido, já brigou muito com a esposa, já brigou muito com o pastor, surta o sem vergonha. Então, se você faz isso, em nome de Jesus, eu repreendo nessa noite em nome de Jesus, para que você pegue seu exame sem abrir, está rindo para mim, pegue seu exame, leva lá para o Álvaro, doutor Álvaro, o senhor tem legitimidade, o senhor autoridade para ler o exame e dizer o que eu tenho. Pronto, acabou. Posso ouvir um amém aí, gente? Amém. Que amém fraco, vamos continuar fazendo. A ansiedade que rouba a sua fé, que te faz retroceder. E era isso que Jesus estava ensinando a seus discípulos. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, a ansiedade faz a gente brigar por besteira. Nos faz agir de forma precipitada. A ansiedade nos causa enfermidades emocionais. Há mais variadas síndromes que têm surgido nesse tempo por causa da ansiedade. E Jesus vai dizer algo importante, eu queria que soprasse no teu ouvido. Observai quem? As aves. Observai os lírios. E observai os campos. Vejam as coisas ao seu redor, sofra menos. Percebam, e por que Jesus está dizendo isso? Porque, irmãos, quando a ansiedade instala no nosso coração e na nossa alma, a gente não percebe, a gente para de perceber as coisas que estão acontecendo a nosso redor, à nossa volta. A vida não é mais desfrutada. O relacionamento com Deus é colocado de lado. A gente acredita mais no senso comum do que no Deus do impossível.
Não, mas está escrito aqui. E daí? Você é servo de Deus, você tem que acreditar no Deus que você serve. E ponto final. Mas pastor, está escrito aqui que é assim. Está escrito, mas e aí? Deus pode trazer à existência aquilo que não existe, irmãos. Nós vivemos pela fé. O crente vive pela fé. Aquele que acredita em Deus vive pela fé. Você não pode acreditar simplesmente no senso comum, naquilo que está escrito ali, que disseram para você que é. Mas Deus pode mudar, porque é Ele que escreve a sua história. Escute isso em nome de Jesus. Não deixe de desfrutar o agora com aquilo que pode acontecer amanhã. Amém. Na hora o celular começa a despertar ele. Então, o que acontece? Não deixa de desfrutar agora o que pode acontecer amanhã, irmão. Amanhã Deus pertence. É isso que Jesus está ensinando para nós. A gente está morrendo antes da hora, e não é isso que Deus quer. Você não está vivendo o melhor de Deus, simplesmente se precipitando por algo que não vai acontecer. E já é comprovado que a pré-ocupação muitas vezes não acontece. Jesus vai dizer a eles: não vos inquieteis com que vão comer, beber e vestir. Você já parou para pensar, irmãos, quantas preocupações já tirou o nosso sono? Já preocupou, você já pensou nisso? Quantas preocupações? Às vezes coisa que não vale nada. Um troço que ouviu falar, falaram. Quantas coisinhas vão roubando o nosso sono e tirando o nosso sono? Quantas preocupações que já roubou o teu sono e não resolveu nada? Jesus disse: será que você não percebe? Ei, você não percebe as aves? Você não percebe as plantas? Será que não compreende que há um sistema que está sob o meu controle? Aleluia! Um sistema que eu controlo. Eu fiz tudo. Eu fiz a vida, eu fiz você. Eu conheço você por dentro. Eu sei como está o seu organismo. Eu sei como está a sua mente. Eu controlo, eu sei de tudo. Qual delas passa fome? Olhem para aves. Será que você não entende? Quem a sustenta é o Pai. Os lírios do campo, se eu cuido deles, você acha que eu não vou cuidar de você? Se eu cuido das aves, você acha que eu não vou cuidar da sua casa? Aquiete a sua alma. Fique tranquilo, não tire os olhos da fonte. Acredite naquele que reina. Você vale muito mais do que uma ave do céu. Deixa que eu cuido de você, deixa que eu cuido da sua casa, deixa que eu cuido dos seus filhos, deixa que eu cuido dos seus pais. É isso que Jesus está dizendo para nós, irmãos. Todas as coisas são acrescentadas quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus. Sabe por que as preocupações vêm? Sabe por que muitas vezes a ansiedade vem? Porque nós não buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Está aqui a causa maior do nosso fracasso. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e não buscamos primeiramente o reino de Deus. Busque o reino de Deus, dê prioridade ao trono e você verá o cuidado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós descansamos, contei aqui, botei uma cadeira aqui, sentei no domingo anterior, né? Quando a gente descansa, a gente senta despreocupado de que a cadeira vai quebrar. Verso 25, ele vai fazer uma pergunta: o que é mais importante? A vida, o corpo ou a roupa? Quem é mais importante? Irmãos, tem gente que perde o sono por causa de uma roupa. Que isso, pastor? Sim. Tem gente que perde o sono porque não conseguiu comprar aquela roupa que ela queria, o que ele queria, e perde o sono. Pare para pensar no que te traz preocupação.
Os lírios do campo, eles não trabalham, nascem do nada. E ninguém vai regar os lírios do campo, estão lá. Os irmãos que viajam muito aí pelas estradas, essa época da primavera, a coisa mais linda que tem, você vai passando nas serras, está lá várias cores, a coisa mais linda, não é isso, Nami? Coisa mais linda, você olha, quem gosta de contemplar principalmente nas montanhas, você olha, você lá diversas cores, cores mais lindas, variáveis de flores. Várias flores. Quem foi que colocou aquelas flores ali? Você acha que foi o homem? E quem vai regar para aquelas flores ficar bonitas? Você acha que alguém vai lá? Não. Ninguém vai jogar água neles. Aí Jesus vai falar de Salomão. Nem Salomão em toda a sua glória se compara a essa flor. Ela existe hoje e amanhã é lançada no fogo. Preste atenção, irmãos, o que o pastor vai dizer aqui. É o que Jesus está dizendo. Se eu cuido dessa flor que ninguém dá valor, que dirá você, mulher, homem de pequena fé? Se eu cuido dessa flor que ninguém dá nada, e passa muitas vezes pelo campo, pela estrada, e muitas vezes nem olha, tão preocupado com tantas coisas, que dirá você, mulher, homem de pequena fé? Jesus se importa com você. Isaías 49:16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Ainda que meus olhos não possam ver, eu espero em ti. Ainda que os meus olhos não vejam, mas eu espero em ti. Pastor, por que nós temos que descansar em Deus? Porque Deus, irmãos, a Bíblia fala que Ele escreveu o meu nome, o seu nome, nas palmas de suas mãos. Quando Deus, e você está passando por dificuldade, e quando você se aproxima de Deus, Ele olha o seu nome na sua palma. Não é o pastor que está dizendo, está escrito aqui em Isaías. Queridos, quando o Senhor vai cuidar do lírio, Ele olha para a sua mão e Ele vai ver o seu nome. Se eu cuido daquela florzinha insignificante, eu não vou cuidar de você? Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Eu não vou te deixar desamparado. Eu vou cuidar de você. Irmão, Jesus está olhando para as nossas mãos. Entende porque Jesus disse não andeis ansiosos pela vossa vida? Filipenses capítulo 4:6 vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Mesmo que você não esteja vendo nada, você precisa acreditar nele, creia nele. Se o seu coração está ansioso, espere nele, confie nele, olhe para ele. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero nesta noite apontar um remédio para o ansioso e para a sua ansiedade. Um remédio que é eficaz. E se você estiver passando por uma crise, por um momento de ansiedade, eu quero indicar para você um remédio que é eficaz. O remédio é Deus. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. A nossa mente precisa ser guardada pelo Senhor. Aqui está, irmãos, o segredo de todas as coisas. Se a nossa mente, uma vez eu ouvi alguém dizer assim, se você não usa a sua mente, outro usará por você. Isso é fato.
Quem tem que usar a nossa mente somos nós, e temos que entregar ela na mão do Senhor, porque quando não usamos, outro usará por nós. E sabe o que vai acontecer? Vai botar um monte de porcalhada dentro da nossa mente. Nós precisamos ter uma mente saudável. Os efeitos de um comprimido ou um calmante são passageiros e logo exigem uma continuidade no tratamento. A Bíblia nos ensina um remédio permanente como uma vacina para a ansiedade. A oração é remédio. O remédio de Deus para a ansiedade. Viver em oração, apresentando a Deus tudo o que nos incomoda. Está me incomodando. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos a minha mente. Senhor, eu quero ter uma mente saudável. Eu quero ter uma mente, Senhor, onde eu deito. Irmão, já disse para os irmãos aqui, não tenho vergonha nenhuma disso. Porque eu tenho responsabilidade, não é somente durante o dia, não, é 24 horas. Mas eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para acordar, e de madrugada Deus me desperta para oração e para preparar sermão. Então eu tenho que estar bem flexível. Como, por exemplo, acordei 1h da manhã para poder preparar. E não tive nenhuma dificuldade, não frustrei, não ficar, eu quero dormir. Não, fui lá, lavei o rosto, escovei os dentes, agora eu vou conversar com o papai. Fui para lá. Depois do almoço, não tem como fugir. Eu vou o cochilinho da tarde. E não vai me importular não, que eu não atendo. Pastor, liguei para o senhor. Mas ligou, eu não vou atender. A hora do cochilinho é importante porque a minha mente precisa descansar. O meu corpo precisa descansar. Eu preciso meditar. Porque uma pessoa que é agitada, que é intensa, ele precisa de um descanso. Eu vou dizer isso aqui no final. Viver em oração, apresentando a Deus tudo o que nos incomoda, traz uma segurança de alguém maior do que nós está nos protegendo. Por exemplo, tem gente que se dormir, tirar um cochilinho da tarde, não dorme à noite. Eu conheço gente assim. Não, eu estou lutando com sono, porque se eu tirar um cochilinho da tarde, à noite eu fico acordado. Eu lamento, eu não fico. Eu tiro o cochilinho da tarde e de noite durmo igual um anjinho. E sonho tudo, hein? Pesadelo não, graças a Deus, há muitos anos não tem mais pesadelo. Repreendi em nome de Jesus. Capeta, vai embora. Vários homens de Deus sofreram de ansiedade, como Davi, por exemplo, problemas familiares. Problemas seríssimos. Se você ler o Salmo 51, então, você vai ficar de boca aberta. Daniel na cova dos leões, Jonas no ventre do peixe, Paulo e Silas na prisão e outros. Todos estes amenizaram seu sofrimento com oração. Irmãos, a oração cura a ansiedade. Eu não estou dizendo que você não tenha não procurar o psicólogo, um terapeuta, o psiquiatra, o médico, não estou dizendo nada disso, e no final eu vou dizer isso aqui. Mas a oração é a cura de Deus para o ansioso. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos dizer, lançando sobre Deus, porque ele, irmãos, Deus tem cuidado de nós, aleluia! Quando nós lançamos a nossa ansiedade a Ele, nele, Ele cuida de nós. A presença de Deus traz segurança e anula os efeitos da ansiedade. Por quê, pastor? Porque o amanhã pertence a Deus, mas o presente pertence a mim, às minhas decisões, e não a de Deus. O amanhã pertence a Deus, Deus é que sabe de tudo, se eu vou viver amanhã, mas hoje a responsabilidade de viver é minha, e eu vou dar conta a Ele. Então eu tenho que ser inteligente. Salmo 90, Moisés vai escrever e vai dizer que nós precisamos contar os dias de maneira inteligente, maneira sábia. Estamos perdendo tempo da nossa vida. Quantos estão aí perdendo o tempo da sua vida? Poderiam estar trabalhando para o Senhor, poderiam ser produtivo no reino de Deus. Estão aí, sentados, esperando o sei o quê, as coisas acontecerem. Ao invés de olhar para Deus, estão olhando somente para os problemas. Nós precisamos contemplar a fé no Deus do impossível. O crente, irmãos, ele vive pela fé. E se ele se propôs a seguir a Deus, ele precisa entender isso no seu coração.
Certamente a presença de Deus te traz a segurança que você precisa para vencer a ansiedade. Quer vencer a ansiedade? Vai se encher de ansiolite, vai se encher de remédio. Você não vence a ansiedade desse jeito. Entregue as suas preocupações nas mãos de Jesus. Mas, pastor, como controlar a ansiedade, pastor? Eu preciso de já. E eu estou orando. Irmãos, é importante, guarde isso, porque eu estou caminhando para o final. Algumas mudanças de hábitos simples podem ajudar você a driblá-los e a passar por essa fase de uma maneira mais leve. Primeiro, é a oração que eu falei para você. Busque a Deus. Busque, ore. Segundo, crie uma rotina. Irmãos, é importante a gente criar uma rotina. Às vezes eu fico vendo gente aí, me perdoe, mas eu estou falando, eu tenho que falar. Cara, não tem hora para comer, não tem hora para dormir. Filho, e vai criando os filhos no mesmo processo. Filho não tem hora para dormir, 2 horas da manhã o garoto está acordado, a criança está acordada. Eu, irmãos, fui ensinado a dormir 10 horas. Eu não sei se era por causa do regime militar naquela época, gente, né? Mas 10 horas eu ia para a cama. E até hoje, 10 horas eu estou dormindo. Ainda mais se eu estiver assistindo um filme. Quando dá 8h30 eu já começo a fazer assim, ó. Se eu estiver em casa. 10 horas eu deito e durmo. Deito. A Eliane olha para mim assim, eu já fui. E não adianta ficar conversando, porque eu fui mesmo. E se não tomar cuidado, eu durmo até de joelhado. É que eu oro antes, porque se dormir na hora que eu for deitar, eu durmo ajoelhado. E não tem dificuldade nenhuma. Quando eu viajo para o Rio de Janeiro, às vezes à noite, de madrugada, o que é que eu faço? Eu estou dirigindo, quando eu fecho a primeira piscada, eu já entro num posto e Eliane diz que eu durmo sentado e ronco. Não tenho vergonha de dizer. Nós temos que criar hábitos, rotinas. Estabelecer uma rotina importante. Determinar horário para acordar, trabalhar, fazer atividades físicas, se alimentar, descansar. Muitas vezes na ânsia de ser produtivo e não se sentir ocioso, acumulamos muita coisa para fazer e isso vai gerar uma confusão. O nosso cérebro, irmãos, ele não se organiza e vai trazer confusão. Com isso, priorize aquilo que é importante, porque aquilo que é importante vai fazer diferença. O que é importante no seu dia? Fazendo pequenas pausas. Olha que coisa interessante. Não é trabalhar igual burro, igual cavalo. Coisas intensas. Pare e descanse. É como, por exemplo, eu aprendi, me ensinaram sabe disso, Ananias? Viagens longas, a cada 2 horas, pare, estique as pernas, os braços, bebe uma água, vai ao banheiro, não ande direto, não vá direto, descanse, dê pausa às atividades intensas. Terceiro, diminua a autocobrança. Irmãos, eu me cobro muito. Eu me cobro muito. Nós temos que parar com isso, que isso faz mal para a alma, para a nossa mente. A autocobrança. Use esse novo cenário para repensar algumas coisas em relação à sua rotina. Ninguém consegue dar conta de tudo o tempo todo. Irmão, nós não somos máquina. Uma hora vai berrar o negócio. Uma hora vai parar. Nós temos que entender que o nosso corpo, irmãos, precisa de um descanso também. É preciso abrir mão de alguma coisa nesse momento. Aceite que casa não vai estar completamente organizada sempre, nem o trabalho completamente entregue, nem você estará sempre bem. Uma vez ouvi de uma jovem senhora aqui na igreja, eu fiquei pasmo.
Ela não está aqui, fiquem tranquilos. Ela disse para mim: pastor, meu marido só permitiu vir para a igreja depois que eu lavasse a louça. Ele não deixou eu vir para o culto, porque a louça estava suja. Miserável. Maridos que ficam cobrando da esposa a louça. Por que não vai lá lavar a praga? Está incomodado com a louça? Vai lá lavar a louça. Está incomodado com a casa suja? Pega um pano, a vassoura e vai lá lavar. Autocobrança, cobrando sempre. Ninguém aguenta isso, irmãos. Ninguém aguenta uma cobrança o tempo todinho. Tem dias, irmãos, que nós vamos produzir menos. Tem dia que nós vamos produzir mais. E está tudo bem. É importante também exercitar a possibilidade. Valorize as coisas boas do seu dia e aproveite para agradecer. Senhor, muito obrigado. Eu não consegui fazer tudo o que eu queria, mas eu te agradeço. Porque eu fiz aquilo que deu para fazer. Acabou. Não se cobrando, poxa, não era para mim ter feito isso, eu não consegui fazer. É igual essa turma que está dizendo aí, e aqui de repente tem um monte aí, que fica dizendo assim: esse ano está perdido. Irmão, quem disse para você que está perdido? Essa praga pode ter feito uma lenha muito grande dessa pandemia. Mas a Bíblia fala, e nós precisamos acreditar nisso, que Deus está no controle de todas as coisas, e mais, que é favor de Deus para a nossa vida. Quarto, cuide de você e da sua alimentação. Irmãos, a importância da nossa alimentação. Não tem gente aí comendo bobagem, besteira, e isso vai, até aqui o nosso médico sabe, é dessa área aí. Tem gente comendo para encher a barriga. Não, eu vou encher a barriga, que é para... Tem gente, irmãos, estragando a vida, comendo besteira, o besterol, e o barrigão só vai crescendo, capacete, barrigão só vai crescendo, e isso vai trazendo consequência também, sabe em quê? Vai trazendo consequência também na sua vida, no seu sono. Um indivíduo que dorme mal, que não consegue dormir bem, vai ter um dia péssimo. Cuide do seu corpo, das suas unhas, dos seus cabelos. Dessa forma você sinaliza para o cérebro que você está vivo, ativo e, portanto, produtivo. E esse comportamento leva em conta também planejamento nutricional. Ali o Pedro raspou a cabeça agora, se preocupando também com o cabelo. E tem gente aí que está indo atrás. Luiz também raspou a cabeça toda. Agora a gente vai ter um monte de careca aqui na igreja. A Anania já está ali. É ele e o pai. Então nós precisamos nos preocupar. É preciso mais do que nunca. É preciso mais do que nunca prezar pelos alimentos saudáveis, ricos, frutas, verduras, fibras. O Catoque está aí produzindo, irmãos, um monte de verduras, lechuga. O alimento é nosso combustível e deve ser de qualidade, pois a alimentação inadequada prejudica a nossa saúde. Presta atenção, prejudica a nossa memória também. Você está com um problema de memória, sabe o que é isso? É comer errado, comer mal. Pastor, eu não consigo gravar. Falei para ele ali em casa, Liane, e falei para uns dois aí também, não vou citar o nome dele aqui. Liane, a gente tem que ir lá nos R$10 e comprar um quadro que tem uma canetinha. Anota o que tem que fazer durante o dia. Anota, não vai esquecer nunca mais. Acordou, vai lá e anota. Eu vou ter que ir lá no mercado comprar um sabão, eu tenho que ir lá pagar a conta de luz, eu tenho que fazer isso, viu, Ira? Eu tenho que fazer isso. Não esquece. Você cumpre todos os seus compromissos e as suas obrigações. Sexto, pratique exercícios físicos. Irmãos, isso ajuda, irmãos. Tem gente que não acorda, consegue acordar cedo. Presta atenção, gêmeos. Ô gêmeos. Aquele ali é o batista e o pentecostal. Esse é o batista ou o pentecostal que está gritando aí? É o penteca? Presta atenção que aqui é a igreja batista, meu irmão. Irmãos, exercício físico, irmãos, ajuda. Irmãos, não está dormindo, está todo irritado, qualquer coisa te irrita. Irmão, faz uma caminhadinha. Começa com pouco.
Começa com pouco, começa com 20 minutos. Tem gente que falou comigo assim, não sei quando aí, até esqueci quem foi que falou. Falou assim, pastor, se eu fizer uma caminhada de 10 minutos, pastor, já fico todo quebrado. Então, faça várias vezes. A minha caminhada com a Eliane, irmão, é 3 horas por dia. 3 horas. A gente sai daqui do Acapulco, tem uma que a gente sai aqui do Acapulco, dá a volta nesse terreirão todinho, vai sair lá do outro lado do Acapulco, 1h30. E dias, não é todo dia, mas tem dias que a gente sai daqui, vai lá para aquela chácara que tem da Preguiça, vai dar a volta lá embaixo, pega a estrada lá no Jacó e vem subindo aquele morro todinho. Dá quase 3 horas, 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar. A gente não tem tempo. Quem não tem tempo o quê? Tu tem tempo para comer besteira, tem tempo para fazer besteira e não tem tempo para caminhar. Acorda mais cedo, vai dormir um pouco mais tarde. Eu não consigo, é preguiça. Não é, Terezinha? É preguiça, vai caminhar. Ajuda a acalmar. Eu vou terminar, irmãos. Outra questão importante aqui, irmãos, que essa pandemia trouxe e tem trazido ao coração de muitas pessoas aqui. E tem muita gente afetada até hoje. Isso são dicas para vocês. Evitem consumir informações de forma desequilibrada. Que é isso, pastor? Procure fonte certa e evite notícias desagradáveis na hora de deitar. Vai deixar você impressionado com aquelas notícias. Não faça isso. E às vezes, irmãos, coisas simples, nós estamos nos perdendo. Fica acompanhando notícias que não valem nada, só trazendo problema para a sua alma. E para encerrar, eu disse isso hoje lá na mensagem lá também. Converse, se relacione com gente que tem estima elevada, não com gente com estima baixa. Gente que só pensa besteira, gente que só pensa bobeira, gente que só fala asneira, gente idiota. Evite esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoas, irmão, só leva a gente para baixo. Você tem que conviver com pessoas, se relacionar com gente que bota você para cima, gente que levanta o seu astral, gente que você liga para ele ou para ela e fica lá 1 hora, 2 horas no telefone batendo papo. Quando você desliga o telefone, você já está com outro astral. É esse tipo de pessoa que você tem que se relacionar. Agora, liga para gente que só pensa em morrer. Liga para gente que só está dizendo que a cidade está ruim. Liga para dizer que a cidade, as lojas estão todas fechando. Liga para dizer que essa pandemia está matando todo mundo. Aí você vai morrer também. Mas ligue para a gente que bota você para cima. Sim, meu irmão, essa coisa está ruim, mas eu creio que Deus vai abençoar. A cidade está ruim, essa Covid está matando todo mundo. Sim, mas eu creio que Deus está por trás desse negócio e Deus vai abençoar muita pessoa nessa cidade. Gente que leva você para alto, gente que levanta você, não é gente que bota você para baixo, porque botando você para baixo, acabou. A gente vive, irmão, de sonhos também, de esperança. Nós temos uma promessa. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, irmãos, falar algo para você, para que você possa levar para sua casa e possa nortear sua mente, possa trabalhar na sua mente durante toda essa semana. Creia num Deus que tudo pode e que Ele trabalha também fora do senso comum. Um Deus, irmãos, que disse para você, está olhando para as flores, está olhando para os lírios. Eu sou muito mais importante, porque o seu nome está gravado nas minhas mãos, e todas as vezes que eu vou cuidar de umas flores, todas as vezes que eu vou cuidar dos lírios do vale, eu primeiro olho para a sua mão, para a minha mão, e vejo o seu nome, porque eu cuido de você. Louvado seja o nome de Deus. É isso que eu quero que você entenda e saia daqui entendendo, que Deus cuida de você, e que Deus quer sempre e sempre o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, fique de pé, nós vamos orar, pedindo a Deus que possa nos abençoar, e que se há alguém aqui nessa noite, irmãos, vivendo um momento como esse, eu quero em nome de Jesus dizer para você: confie no Deus que tudo pode,
Deposite toda a sua confiança nele. É ele que vai gerir toda a sua vida e que vai abençoar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos colocar os teus filhos em tuas mãos, pedindo a tua benevolência, pedindo a sua misericórdia sobre a vida de cada um deles que aqui está. Deus, se há alguém aqui ansioso, vivendo crise de ansiedade, Pai, em nome de Jesus, que possa lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, que possa acreditar que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por eles, para que o Senhor possa curá-los, para que o Senhor possa abençoá-los, para que eles possam entender que nós precisamos buscar o remédio que cura a ansiedade, e o remédio que cura a ansiedade é o Senhor, é aquele que pode fazer qualquer situação. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa ser o psicólogo do psicólogo para aqueles que estão necessitados, ó Deus, de trabalhar a sua mente. Pai, nós queremos ter uma mente sadia, nós queremos ter uma mente saudável. Pai, em nome de Jesus, nesses dias, Senhor, cuida da nossa mente, direciona nossas mentes, não deixe as notícias ruins, Senhor, atrapalhar o nosso viver, a nossa mente de refletir, de analisar. Pai, em nome de Jesus, faça isso, ó Deus, com aquele que tem uma mente fraca. O Senhor possa dar uma mente forte, que ele possa entender que a nossa batalha, as nossas guerras começam na nossa mente, mas quando nós cremos no Senhor, entregamos a nossa mente, depositamos a nossa mente no Senhor e lançamos toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, o Senhor nos abençoa e o Senhor dirige as nossas vidas. Pai, nós entregamos e lançamos nas tuas mãos toda a nossa ansiedade, e que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer sempre a tua vontade. É a nossa oração, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Há poder no nome de Jesus. Isso nessa noite. Há poder no nome de Jesus. 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 Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ele está no controle de tudo, querido. É tudo no controle dele. É tudo no controle dele. Depois de tudo que nós ouvimos hoje, nós vamos declarar que um exército está se levantando. Um exército. Só você que faz parte desse exército começa a declarar isso. Um exército. Um exército surge pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Profetiza pra tua semana. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
sentar no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos encerrar essa noite, nós vamos encerrar esse culto. Vamos aos recados. Na terça-feira nós temos a sala de oração pelo aplicativo. Você participe, às 6 horas antes tem o podcast pastoral e às 8 horas nós temos aí a nossa sala de oração. Queridos, na quinta-feira, às 7h30, nós temos o nosso culto de celebração. Nós vamos estar aqui celebrando o nome de Jesus mais uma vez. Você participe, venha, as nossas celebrações estão acontecendo de forma presencial, de forma online também. Participe às 7h30 da noite, na sexta-feira, sala de oração. Sábado, mais um trabalho com os jovens, vai ser o encerramento aí do nosso Setembro Amarelo. Nós temos tido algumas visitas aqui nos últimos dias e quando nós começamos o trabalho, nós temos um objetivo de fazer com que essa igreja, esse trabalho, esses jovens possam ser um referencial na nossa região. E tem uma igreja que está começando aí graças ao trabalho aqui, que é o pessoal de Pacaembu. Logo, logo eles vão voltar lá às atividades. Então Deus está começando a trabalhar. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Deus está começando a agir, cara. Maravilhoso. Então você venha, incentive os jovens da nossa igreja, incentive esse trabalho que tem sido uma bênção. No domingo, às 9 horas da manhã, escola bíblica presencial, e à noite também nós teremos aí o culto de celebração. Vamos ficar de pé, vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas nessa noite. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, pegue na sua mão, nós vamos abençoar a sua vida. Os irmãos que vão fazer a coleta também podem vir até aqui à frente. Nós vamos orar. Os dados da igreja também estão passando aí do lado, aí na tela, para você que está assistindo. Querido, não deixe de contribuir, não deixe de ser fiel, não deixe de trabalhar, não deixe de ser fiel ao Senhor. Deus tem se manifestado em todos os dias, em todos os tempos, e é muito importante que nós possamos continuar sendo fiéis a Ele. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, pegue na sua mão, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite, te damos graças, entronizamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que nessa noite irão ofertar e que irão dizimar, Senhor. Honra a fé do Teu povo, Senhor, honra a fé da Tua igreja, Senhor. Essa igreja que tem sido levantada nesses dias, nesse lugar, para fazer a diferença, Deus. Que as pessoas possam, através desse lugar, saber que Tu és o Deus de todas as coisas, que Tu és o grande eu sou, Pai. Que nesse lugar a Tua palavra possa ser pregada. Por isso, Pai, eu te peço, honra a vida desses irmãos, a vida dessas pessoas que têm mantido a Tua obra em pé, que têm mantido a Tua obra aberta, Senhor. Que nunca venha faltar, porque nós cremos que o Senhor é o Jeová Jiré da vida dessas pessoas. No nome de Jesus, pode ofertar e dizimar com alegria no seu coração. Nós vamos encerrar esse culto, que Deus abençoe. Cantar me aceita de volta, tá? Vou preparando aqui, tá? Nós vamos cantar, que Deus abençoe em nome de Jesus, que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana profética, que você possa, no seu trabalho, resplandecer a luz do Senhor, lá onde você está, em todos os dias, que a luz do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus, vamos adorar para encerrar. Você tem um minutinho aí pra mim? Tô precisando conversar. Cante comigo. Sabe, Pai, eu vacilei e te deixei, quis seguir minha intuição, frustrei meu coração, busquei por algo que me completasse, que me fizesse me sentir feliz, por isso eu te deixei. Criei minhas verdades, ouvi minhas vontades, mas eu não me completei.
precisamos de ti, Senhor. Pai, me perdoe por ter te deixado. Meu coração está despedaçado e o meu corpo tão cansado, e minha alma aflita quero teu perdão. Faça essa oração nessa noite. Me aceita de volta. Sei que não mereço teu amor. Me aceita de volta. Minha vida sem ti não tem valor. Me aceita de volta. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Pela última vez declare: me aceita de volta. Sei que não mereço teu amor. Me aceita de volta. Minha vida sem ti não tem valor. Me aceita de volta. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa semana, vai na paz do Senhor. Amém. Oh, aleluia. Não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Não posso mais, crente, um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar. Oh, levante suas mãos aos céus. Oh, aleluia. Vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais
profetizamos essa noite que os nossos sonhos não serão frustrados, Pai.